Aham. Show, comecei a gravar. Let's go to start our English class. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão rapidinha aqui antes de ir para os próximos capítulos de Passive Voice, Indirect Speech and Phrasal Verbs. Passive Voice, utilizado na língua inglesa quando se deseja enfatizar o objeto que sofreu uma ação e não o sujeito. Por isso que no Passive Voice a gente tem uma inversão, né, de posições. O que era sujeito passa a ser, no caso, o agente da ação, ou é omitido no Passive Voice, e o que era objeto passa a ser o sujeito. Temos aqui o Indirect Speech. No discurso direto, as frases se adaptam ao contexto para falar as informações ditas por outra pessoa. Sem necessidade de reprodução exata das palavras, o Indirect Speech também é conhecido como Reported Speech. Então, não estranhe se encontrar esse termo para se referir ao assunto, né? Isso a gente estudou na nossa última aula. E Phrasal Verbs consiste na combinação entre um verbo e uma preposição, ou advérbio, ou ambos juntos, né? Isso a gente também já estudou, né, no início do terceiro bimestre. Então, o que vai cair na P2? São esses três assuntos aqui, tá? Como na parte de inglês é dividido em três questões, então pode ser que tenha uma para o passive, uma para o direct e outra sobre o phrasal verb. Ok? Ficou dúvida até aqui sobre a definição deles? Não, não, não. É tranquilo. Vamos lá. Então, vamos começar com o passive. Né? Você tem o verbo to be, mais o verbo particípio passado, né? Indicando a ação. No caso, eu estou mostrando aqui como que é a estrutura, né? Então, quando está no presente, a gente vai usar o verbo to be. Quando estiver no passado, a gente vai usar o were ou was. Quando estiver no futuro, a gente vai usar o be. Quando estiver nos tempos perfeitos, que no caso são os perfect tense, você vai usar been. E quando for contínuo, vai usar been, ok? Junto com a conjugação. Aí temos aqui os exemplos, né? Por exemplo, com o verbo to write, escrever, tempo verbal na voz ativa e voz passiva, né? Então, quando você usa a voz passiva, você vai usar o verbo to be, com o verbo auxiliar indicando aquele tempo verbal, mais o verbo no particípio passado, tá? Nessa tabela, você tem as várias formas, né, de conjugar os verbos. No caso, você tem aqui, no presente, write, writes, ou seria am, is ou are written, né? Aqui está na voz ativa, certo? E aqui, am written, ou is written, ou are written, está na voz passiva, no passive voice. Então, quando estiver no presente, no simple present, você vai usar dessa forma aqui na voz passiva. Quando estiver no passado, você vai usar o was ou o were written. Presente contínuo vai ficar am been written, ou pode ficar is being written ou are being written. No passado contínuo vai ficar was ou were being written. Com going to vai ficar am, is ou are going to be. E no future, com will, vai ficar will be written. Não é tão difícil, mas se não gravar a estrutura, confunde a mente. Você ficou com dúvida nessa parte? Não, não. É de boa. Oh, vamos lá. Não, acaba até ajudando, tipo, o fato de ver coisa em inglês, assim, ler as coisas em inglês, acaba até ajudando a secar, né? Quando tá na passiva, quando tá na ativa. No caso, o que eu estou dizendo é que o nível de dificuldade aqui é a conjugação dos verbos. Porque se você não souber os verbos no particípio,
Isso pode te Aham. atrapalhar, porque você não tem como saber qual é o verbo que vai cair na prova, entende? Então, às vezes, pode ter uma Aham. questão com a frase na voz ativa e solicitar que você marque qual das alternativas indica a forma correta, né, na voz passiva, né? Aham. E no caso de você saber como fazer essa estrutura, né? Você tem que saber como que vai transformar no presente, como que vai transformar em voz passiva no passado, saber os verbos no particípio. E você ainda tem os modal verbs. Ó, temos aqui would, can, could, should, ought to. Todos modal verbs. E no caso, com eles você vai ter uma estrutura semelhante. Só que com os modal verbs, diferente do que foi com os outros, você apenas vai colocar o modal verb, o verbo to be no infinitivo, sem o to, e em seguida o verbo no particípio passado. Não tem como errar. O único que vai levar to é o what to, por causa da estrutura dele. Tá? Porque ele pede, né? Esse tio fica assim. Não entendi. Pode falar. Ele pede, né? Out to, ele não, tipo, não, você não pode ficar sem ele, né? Nele é obrigatório usar o to, porque já é do verbo, já é a estrutura dele. Então, não é algo ali que você tenha que acrescentar. Ele já é usado dessa forma, por isso que aparece o to, por isso que ele aparece diferente dos outros. Aham. Depois, com calma, você pode anotar no seu caderno essas informações, porque eu vou colocar essa aula lá no portal. Aí você pode anotar como revisão, tá? Para P2, para você poder estudar. Aí aqui a gente tem, né, relembrando a questão do ED, que é a forma regular, e ED, né, no caso, é uma variação aí, quando a gente faz a conjugação. E temos aqui outra questão importante sobre o agente da passiva, né? O agente da passiva é sempre o sujeito da frase, né? Esse sujeito, quando ele é representado pelo nome de uma pessoa, esse nome ele obrigatoriamente tem que ser citado. Por quê? Porque eu estou especificando quem praticou aquela ação. Então eu tenho que colocar o nome da pessoa na voz passiva. Eu tenho que botar by Eric, por exemplo. Entendeu? Já quando eu tenho o uso de pronomes indefinidos, como somebody, anybody, nobody, people, eu não tenho essa obrigatoriedade de dizer by somebody, porque pode ser qualquer pessoa. Então, se eu quiser não citar esse somebody, esse people, eu posso. Se você citar, não quer dizer que esteja errado, mas normalmente é omitido na estrutura da voz passiva, porque ele não é obrigatório. É Pra... indeterminado, né? E como sujeito, esse sujeito da ação na voz passiva, tipo, não é o mais importante, aí acaba tirando, né? No caso, no inglês não existe sujeito indeterminado, né? Na verdade, É? não existe. Pode reparar que todas Cara. as frases que você utiliza no inglês, você tem que botar o pronome, você tem que botar o sujeito para conjugar. Você não pode conjugar, por exemplo, is making a cake. Você tem que dizer quem é que está fazendo. Aham. E aqui você tem essa omissão, porque pode ser qualquer pessoa, então não é tão importante. E aqui você não está omitindo o sujeito, então não é sujeito indeterminado. É uma omissão do agente da passiva. Porque quando você faz essa troca do objeto com o sujeito no passive voice, você não está tornando aquele sujeito um objeto quando se trata de pessoa. Quando se trata de uma pessoa fazendo ali, não é objeto, é agente da passiva. Tem que prestar atenção nisso. Por isso que tem essa omissão. Quando você tem alguém que é indeterminado ou que é falado de uma maneira geral. Mas se eu dissesse assim, Shakespeare wrote Hamlet. Na voz passiva ficaria Hamlet was written by Shakespeare. Eu tenho que dizer quem praticou aquela ação. Eu tenho que citar o agente. Aí não tem como.
Aham. Mas aqui é somebody cooks the meal. Então, como não tá dando nome à pessoa, você pode omitir, tá? Aqui outro trecho, ó, quando há um objeto direto ou objeto indireto em uma frase na voz ativa, ao passá-la para a voz passiva, o objeto indireto transforma-se em sujeito da frase. Espera aí rapidinho. Aqui, ó. Nobody told me the truth. Aqui você tem dois objetos, ó. Você tem me e você tem the truth. The truth é o objeto direto, direct object. E me é o indirect object, é o objeto indireto. O the é o artigo definido, né, do inglês. Isso, the é o artigo definido. E ele, junto com truth, é o objeto direto da frase, porque, no caso, ninguém contou o quê? Algo. Para quem? Para mim. Aham. Então, esse me aqui, mesmo que ele não tenha uma preposição junto dele, ele é indireto. É porque é algo para alguém, né? Ele pede a preposição. Exato. Entre aspas, né? No Na inglês, teoria ele pede a preposição, se fosse no português. no inglês aqui nessa estrutura, né? Ao invés de você falar told the truth to me, você vai falar told me the truth. Então, nesse caso, você não precisa da preposição, devido à estrutura Aham. que você utilizou aqui. Já é um bom exemplo, né? Aí temos aqui, I wasn't told the truth, né? She would be sent an email. Você também tem, por exemplo, aqui, people would send her an email, certo? Essa frase aqui Aham. fica na voz ativa. Aí, quando passou para a voz passiva, esse her virou she. Tá vendo? Sim. O her virou she would be sent an email. E o me aqui virou I. I wasn't told the truth. Ficou confuso? Não, não. Agora eu não consigo entender. Ah, show. Então é isso, basicamente, da voz ativa, da voz passiva, né? Do passive voice era isso mesmo. Do reported aqui é um tipo um. Como é que se diz? É um vídeo, mas aí depois eu gravo e coloco lá no portal. Referente ao reported, Esse- você tem muita dúvida ainda da diferença do direto para o indireto? Olha, eu fiz aquele os exercícios, né? No caso, eu só faço folha Z. Aí eu fiz a folha Z aqui, e pelo que eu não tive nenhuma dúvida, não. Eu consegui fazer tudo direitinho. É, porque é bem simples, né? Normalmente Aham. o direto vai estar ali na íntegra o que a pessoa falou. Sim, é. Tipo, ele segue a frase do. Tipo assim, É o uma indireto, transcrição, o vamos speech, chamar ele de mesmo. transcrição, né? Como uma Tipo transcrição do que foi assim, falado. sim, sim. Tipo, nessas questões assim, normalmente, por exemplo, ele te dá a frase direta, né? Na frase direta, e aí pergunta qual é a direta dela. A indireta dela tem que conter, tipo, tudo que a pessoa tá falando na direta, entendeu? Não pode faltar nada ou mudar alguma coisa. E aí, normalmente, essas questões, tipo, tem uma que tá certinha, tipo, que você vê que tá falando sobre a mesma coisa, né? Só, tipo, de forma reported. E acho que sempre tem alguma coisa mudando, algo diferente, assim, que você vê que tá diferente, que não é a mesma ideia da direta, né? Falando outra Exato, coisa. Aí exato. você consegue falar, aí você consegue marcar certinho. Porque no caso a indireta, você está contando o que você fez ou o que outra pessoa fez, né? Por isso que tem aquele Uhum, that she, tananã, né? aham, Ou fulano told, ou said something, né? Sempre, aham, sempre tem dessa forma, mas sempre tem o that, pode reparar. Sempre tem o that e em seguida o sujeito de quem praticou aquela. uhum, É uhum. tranquilo. Aqui Sim. tem alguns phrasal verbs, lembrando, né, que são verbos que mudam de significado com a junção, né, de um advérbio ou preposição. Eu coloquei alguns aqui,
só de exemplo mesmo, porque a gente estudou até bastante essa questão dos phrasal verbs. Ao longo do ano eu fui relembrando e agora nesse trimestre a gente conseguiu focar bem. Eu vou depois colocar esse PDF não, esse arquivo aqui, esse slide, né, de PowerPoint, eu vou tentar anexar lá no portal, que aí vocês têm como acessar, né? Se eu for anexar lá. Aham, acho que tem. Se você Eu acho, botar o eu acho PowerPoint que você tá dizendo, isso, colocar esse PowerPoint. dá sim. Dá sim. Tá, show. Vamos então agora, eu vou trocar o slide. O slide não, vou trocar a tela. Ai, meu Deus. Espera aí, rapidinho. Deixa eu colocar a tela total, que aí eu tenho como sair aqui. Sem desaparecer tudo. E vamos para os capítulos novos. Deu uma travadinha. Espera rapidinho. Ai, ai. Deixa eu só carregar que tá demorando a abrir só um pouquinho. Eu nem Então é capítulo perguntei. 23 e do 24? Não, é isso, 23 e 24. Eu nem perguntei, né? How are you? Are you fine? Tô bem, tô bem. Ah, que bom. Vamos ver a matéria. Tá quase abrindo aqui, porque demora um pouco. Relativo e pronomes. Esse relativo e pronomes é de boa. A gente já estudou isso no segundo ano, se eu não Aham. me engano, eu passei isso para você. Degree adjectives. Tá, esse aqui é. Gente, como esse negócio tá demorando a carregar, meu Deus. Esse é da matéria assim. Não entendi? É só. Essas duas matérias são facinhas, É, só porque uns pitacozinhos de. a matéria que vocês estão estudando esse ano, a maior parte dela, vocês já estudaram no primeiro e no segundo. Então, Aham. o foco é intensificar essa questão, né, como é que se diz, do vestibular, né, do Enem. E, Aham. peraí, deixa eu voltar aqui. Agora foi. E mostrar para vocês como aplicar esse conhecimento, né, nessas questões de vestibular. Porque nunca vem de uma forma direta, normalmente vem implícito. Às vezes vem de forma direta, Uhum. sim, mas na maioria das vezes é uma questão de você saber o uso para conseguir, né, interpretar e conseguir acertar a questão, né? Se você não souber a Aham. gramática, não souber a base, você não vai entender o que está escrito ali, você não vai saber a estrutura. Sabendo no mínimo o que tá escrito. Se você entender o que tá, tipo, escrito ali, você consegue fazer a maioria das questões. Não Exato. precisa nem de gramática, às vezes. E assim, parece que não, mas a gramática ajuda muito na Não, é. interpretação, porque Tem coisas de interpretação que você tem que saber gramática, senão você fica perdido. exatamente o auxílio vem nesse sentido. Olha como é que está demorando, gente. Meu Deus. Gente, que demora o negócio para carregar. Eu nem estou com o livro físico, estou usando só o AP mesmo, o site. Entro aqui, compartilho. A gente tem que ter paciência, oremos. Let's go to pray. Paciência, paciência. God help. Gente, demora. Normalmente não tem. Eu só não deixei aberto, porque eu já estava com o paciente aberto. Esses dois eu ia dar muito. Ai, ai. Patience. Tá, enquanto aqui, vai fazendo a leitura do capítulo 3, 4. Tô adiantando aqui, tô olhando a folha Z já pra poder ser o
Não é uma questão muito fácil, mas são questões. Olha, assim, apesar de que liberar, esqueci de liberar o vídeo. Respirando fundo. Vai, meu filho, libera, Paciência. vai. Que nervoso me dá. Ai, liberou. Viu que eu falei, libera, andou. Ai, não aguento. Vamos lá. A gente estudou report de 23. É o 23 primeiro, hein? Porque o 24 é relative pronouns, o primeiro é degree of the adjectives and adverbs. Peraí, deixa eu só aumentar aqui a tela. Tá dando para ver bem? Aqui, o que eu estou compartilhando? Aham. Vamos lá, então. Objetivos. Entender as variações, né, de grau nos adjetivos, né, e advérbios e suas estruturas específicas. Saber as variações irregulares de ambos e conhecer suas particularidades e exceções. Não é novidade para a gente, né? Eu acredito que no ano passado eu passei aquela música, eu lembro do Marcos e do Matheus dançando aquela música da The Beauty and the Beast. Aham. Eu não esqueço isso. Na música tinha The List, né? Que é, no caso, o superlativo de less than, né? Less than é o comparative and the least, né? Que indica o quê? Inferioridade, né? Se a gente tem o the most para indicar a superioridade, a gente tem the least para indicar o superlativo de inferioridade. E less than, o comparativo, né? Aí a gente tem aqui o de igualdade, que normalmente a gente usa as, que é para você dizer que algo é tanto quanto outra coisa. Aí temos o exemplo: this exercise is as important as the last one. Temos o not so as, que é para dizer que algo não é tanto quanto a outra coisa. Aí temos aqui: the new highway was supposed to be not so narrow as the old one, né? Narrow é o que é estreito, né? Aí temos aqui, tá, indicando aqui o de superioridade, né? Quando você tem um comparativo para indicar superioridade, você acrescenta o ER no adjetivo e em seguida você tem than, que equivale a do que, né? Então é mais do que alguma coisa ou alguém. Most players are taller now than 2 generations ago. E temos o EST para indicar também esse comparative, né? The highest building in the world. E lembrando que quando esse adjetivo, né? Ou no caso, o advérbio, né? Quando ele é longo, nós usamos o more, como aqui em more beautiful, ou the most reliable, né? Quando ele é longo, a gente usa o more ou o must. Nada complexo. E aqui embaixo nós temos, né, os irregulares, né? Que é bad, good, little, many, near, old, né? Bad vai ficar o worst no comparativo de superioridade e o worst no superlativo de superioridade. Good vai ficar well, né? Good ou well vai ficar better no comparativo e best no superlativo. Really, really easy, molezinha. Ficou alguma dúvida aqui, Eric? Não, mole faz fácil aí, já. Tá na cabeça já que nem Tá... desgruda mais. Isso aí, azul.
Vamos lá. Aí daqui tem mais observações aqui atrás a respeito de outros tipos de adjetivos ou advérbios que também tem essa mudança, né? Na aparência, tem algumas especificações aqui e alguns exemplos, mas aí depois com calma você dá uma lida. E se você ainda tiver dúvida nisso aqui, que eu acredito que não tenha, mas se surgir dúvida, você depois me pergunta. Vamos então para o Relative Pronouns. Desse capítulo 23, você faz pelo menos 6 exercícios, tá? Dos exercícios propostos e a folha Z. E no 24 a mesma coisa, tá? Uhum. Eu faço sempre só a folhazinha, na verdade. Você acaba indo direto para a folha Z. Eu faço direto a folhazinha mesmo, fico ali fazendo, e terminando, eu vejo. No caso, eu vejo por uma, porque eu faço um, aí eu mando ver se tá certo. Aí eu faço outro, mando ver se tá certo. É assim eu vou, tipo assim, sei lá, aí a 2, aí a 4 é parecida, aí eu já não erro mais, entendeu? Porque eu já vi como é que funcionava na 2 que eu tinha errado. Aí vai assim. Entendi, tá certo. Vamos lá. Relative Pronouns, né? No caso aqui, os relative pronouns não tem muito mistério, né? O próprio nome já diz, são pronomes relativos. O pronome relativo ele sempre tem a função de quê? De se referir a algo que já foi citado na frase, né? Na oração. Normalmente esses pronomes relativos podem se referir a um termo que já foi citado e também eles são utilizados nas relative clauses. E o que são essas relative clauses? Você lembra? É... de nome assim é complicado lembrar. Posso até saber, mas de nome assim, não Então, lembro não. relative clauses são as orações que são iniciadas por pronomes relativos. São orações subordinadas em inglês. E elas são iniciadas sempre com esses pronomes. Vamos aqui aos exemplos. Olha, I don't know the girl. Ok. The girl lives next door. Aí depois nós temos o quê? A união dessas duas orações através do uso desse pronome relativo. I don't Ah, tá. know the girl who lives next door. Essa Aham, segunda oração aqui é subordinada. É uma relative aham, aham. clause. Por quê? Aí eu falei, pelo nome eu não sei não, mas se eu ver o que que é, eu lembro. Essa eu já Então, vi aí esse. você teve a substituição de qual termo da oração anterior? É o The Grow que repetiu ali, né? Caso quando Exa- eram duas frases separadas. Exatamente. O who substituiu the girl. E who Uhum. aqui tem função de quê? Aí tá se referindo, tipo, é a garota que vive aqui do lado. Tipo, de falar ela duas vezes, a garota e a garota que vive aqui do lado. Eles, tipo, usam Uniu. esse pronome pra poder unir as duas frases sem repetir o nome dela, né? Exatamente. Mas aqui na segunda oração, esse who tem função de quê? De sujeito, de objeto, de complemento. Cara, eu esqueci o nome, como é que eu lembro? Só procurar aqui que eu lembro, peraí. É... A gente estudou muito isso no ano passado. Subject e Uhum. object, lembra? Eu tava tentando lembrar o nome. Eu tô indo no português primeiro pra lembrar o nome em português para eu puxar pro inglês. Lembro, né? Então, Tá complicado. subject, aqui esse who tem função de subject, porque é ele que é no caso, a pessoa que está o quê? Praticando a ação dessa oração aqui. Então, o who, Aham. ele sempre vai ter função de quê? Vai ter a função de sujeito da frase. Se a gente tivesse usado whom ao invés de who, aqui em seguida você teria que ter um pronome I ou you ou she lives. Whom she lives. Por quê? Porque o whom ele não fica no lugar do sujeito, ele acompanha o sujeito da frase. Já o who não. Uhum. O who ele realmente substitui, tá? Colocar Ronch livre estaria certo ali? Não, só estou te dando um exemplo. Aqui o correto é o Ah, tá. who mesmo.
Eu só estou explicando que se você fosse citar o whom, em seguida você teria que ter o sujeito, teria que ter um pronome O I. who não pode estar sozinho, né? Isso, ele não vai ter a mesma funcionalidade do who. Temos aqui uma tabela dividindo, né, entre pessoa, coisas ou animais e para ambos, né? Então, that, ele substitui o who, o that substitui o with, o that substitui o whom, né? Tanto na função de sujeito quanto de objeto. That, ele é muito versátil. E no caso, você só vai usar o who, whom e whose para pessoa. With, whose e of which para coisas e animais, né? E o that, ele serve para toda a obra. Aí temos aqui, né, um exemplo parecido. The girl who has told you a story like this is a liar, né? Então aqui a gente já tem apenas falando a garota e em seguida a garota que, né? Nesse sentido aqui você pode substituir pelo that. Por quê? Porque aqui está fazendo uma ligação da garota com a oração, tá? E a gente também tem as relative clauses, defining e non-defining relative clauses, né? Que são as orações explicativas, né? As que são restritivas ou explicativas. Qual seria a diferença entre elas? Quando você tem uma defining, é porque aquela oração ela é extremamente importante. Ou seja, você tem que usá-la. Se você retirar aquela relative clause, a frase deixa de ter sentido. Se você está usando uma non-defining, isso significa que ela é apenas um acréscimo de informação. Ela está acrescentando ali uma mensagem. Então, se você retirar essa relative clause, a frase continua fazendo sentido, porque é uma informação extra. Normalmente, a relative clause, que é non-defining, ela vai vir assim, ó, separada por vírgulas. Tá vendo? Ó, que nesse exemplo aqui, ó. The new stadium, which won't be ready before 2014, will cost more than it was planned at first. Então, se eu tirar essa frase aqui, o it won't be ready, tirar essa parte aqui que está entre vírgulas, não vai perder o sentido, ok? É diferente dessa daqui, ó. He who laughs last thinks slowest. Ou seja, se eu tirar essa daqui, não vai ter frase, né? Então, ela é defining. E essa daqui é non-defining, porque ela vem separada em vírgulas. E se eu remover, vai continuar fazendo sentido. Ficou dúvida nessa parte de defining e non-defining? Esse não define, na verdade, é um oposto, né? Por isso que ele não. Ele só tenta algo, ele não é essencial, né? Ele não é essencial, exatamente. É isso aí. Bom, como já é 10h38, o nosso tempo é curto, não vai ter nem como eu continuar. Deixa eu só ver se aqui do outro lado tem mais alguma coisa assim. Não, não tem. Era só isso mesmo das relative clauses. Eu acredito que o que a gente não estudou ano passado foi só essa classificação de define e non define. Mas O resto é tudo igual. o resto a gente estudou no ano passado, tá? Faz uma leitura desses exemplos, faz uma análise deles. E se você tiver dúvida sobre isso, depois você me fala, tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque Beleza. tenho que ir para o segundo ano agora, já estou atrasada. Tá certo, Eric. See you. Valeu. See Goodbye. you. Goodbye.